Eu vou tentar gravar aqui pra tu, mas só tem um problema, porque de 5 horas aqui, muito som de carro, viu? Aí se tu não estiver entendendo, tu me avisa. O barulho estiver atrapalhando muito, que daqui a pouco eu gravo de novo. Mas o que acontece? O trem-bala maglev opera entre Tóquio e Osaka, podendo atingir marca de 500 quilômetros por hora. O que acontece? Você tem que tomar cuidado que ele fala aqui podendo. Então ele não vai necessariamente atingir 500 quilômetros por hora, mas ele pode, beleza? Considerando a situação em que ele parte do repouso, ó, sempre que escutar repouso em física, tome muito cuidado, beleza? De uma estação A para uma estação B, numa trajetória retilínea com aceleração escalar constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, beleza. O que vai acontecer exatamente? Ele vai sair de um ponto A. Eu vou desenhar aqui, ó, um ponto A. E ele vai em direção a um ponto B. Só que acontece, ele sai do repouso no ponto A. Então a velocidade aqui no ponto A, a velocidade inicial, é igual a zero. Beleza? Que é basicamente o que ele diz aqui, ó. Ele parte do repouso de uma estação A para uma estação B, numa trajetória retilínea, com aceleração escalar constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então o que acontece? Ele vai estar basicamente em um MRUV. Por quê? Porque é um movimento retilíneo, é um movimento uniformemente variado. Beleza? Aí ele vai falar, continuar lá, né? Fazendo um referido percurso, o de A para B, com uma velocidade média de 216 quilômetros por hora. Então ele vai falar que a velocidade média, ó, presta atenção, é velocidade média e não velocidade inicial nem velocidade final, é velocidade média, 216 quilômetros por hora. Mas 216 quilômetros por hora não seria muito legal para a gente. Por quê? Porque a questão está dando em metros por segundo. Então a gente tem que transformar. Aí para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente basicamente divide por 3,6. Aí se tu não entender isso, tu me avisa que depois eu gravo explicando. Aí isso aqui vai dar 60 metros por segundo. Então a gente já sabe o quê? Que a velocidade média vai ser igual a 60 metros por segundo. Então a gente sabe exatamente a velocidade média, a velocidade inicial e também a aceleração. Beleza? Só que o que ele quer? A gente vai descobrir agora. Ele vai dizer que quer a distância em metros. É correto dizer que a distância em metros entre as estações é igual a. Então a gente quer descobrir essa distância aqui do A para o B. Beleza? E como é que a gente descobre? Basicamente, quando ele dá velocidade média, a gente realmente tem que ir para a fórmula e pensar. Ó, velocidade média é exatamente igual à distância dividida pelo tempo. Beleza? Então, o que acontece? Tu concorda que a gente tem a velocidade média, mas não tem nem a distância e nem o tempo. Então, se eu quiser descobrir a distância aqui, provavelmente eu tenho que descobrir o tempo antes. Beleza? Então, como tu disse que não quer ir para a fórmula pura e quer ver um outro método, eu vou tentar fazer aqui com você. O que é uma média de uma coisa? Tu sabe me dizer? Aí, pausa aí e me responde, né? Mas a média é basicamente você pegar uma média, é você pegar a soma dos termos dividido pelo número de termos. Que é basicamente assim, ó, eu tirei 8 numa prova um de matemática, tirei 2 numa outra prova e deixa eu ver, sei lá, agora e mais 2 em outra prova. Então eu tive uma nota ótima e duas notas ruins. Aí eu quero saber qual é a minha média naquele bimestre, né? Então o que que acontece? Eu tenho que pegar a soma desses termos tudinho. Então 8 mais 2 10 mais 2 12. Então a soma é 12. Mas foram quantas provas? Foram 3, né? Então é 12 dividido por 3.
Então, a minha média vai ser 4. Essa que vai ficar a minha nota no boletim. Tu concorda que média é isso? É a soma de todos os termos dividido pelo número de termos que tem. Aí pensa, velocidade média. É uma média também, então funciona da mesma forma. A gente faz uma média entre as velocidades para descobrir a velocidade média. E qual é essa média? A velocidade média é basicamente o quê? A velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Por que por 2? Porque são duas velocidades, a velocidade inicial mais a velocidade final. Beleza? Aí o que que acontece? Tem a velocidade inicial aqui, que é zero, que ele sai do repouso, e tem a velocidade final que a gente não tem. Mas tu concorda que eu posso descobrir essa velocidade final? Então, beleza. A velocidade média vai ser 60 metros por segundo. A velocidade inicial vai ser zero. E a velocidade final a gente não sabe. Dividido por 2. Aí a gente isola a velocidade final e passa para o outro lado. O 2 multiplicando o 60. Então vai ficar igual a 120. O zero mais qualquer coisa é um número mesmo. Então o zero aqui nem importa. 120 metros por segundo, a velocidade final. Então a gente sabe já a velocidade final. Beleza? Aí tá, você pode estar pensando que eu estou querendo fazer isso. Porque eu estou querendo ir justamente para o que você pediu na monitoria, que é saber uma outra forma de responder e que seja menos dependente da fórmula a forma clássica, né, que o povo responde. Mas ao que acontece? Para a gente conseguir seguir em frente agora, a gente vai precisar essencialmente do conceito de aceleração. Saber o que é aceleração e não apenas substituir na fórmula. A aceleração, ela indica o quanto vai aumentar na velocidade a cada segundo. Então, quando é 10 metros por segundo ao quadrado, significa basicamente que a cada 1 segundo eu aumento 10 metros por segundo na velocidade. A cada 2 segundos eu aumento 20 metros por segundo na velocidade. A cada 3 segundos eu aumento 30 metros por segundo na velocidade. Então, essa é a relação. Por isso, o segundo ele fica ao quadrado. Ó, é 10 metros por segundo, mas significa que a cada 1 segundo eu aumento 10 metros por segundo. Então, a gente vai analisar assim. No ponto A, a velocidade aqui, ó, ela vai ser igual a zero. Mas vamos dizer que no outro pontinho aqui, depois de 1 segundo, a velocidade dele vai ser quanto? Vai ser 10 metros por segundo. Depois de mais 1 segundo, qual vai ser a velocidade dele? 20 metros por segundo. Beleza? Então, a cada segundo eu vou aumentando 10 na velocidade. Mas tu concorda que a velocidade final no ponto B foi 120 metros por segundo? Então, se ele saiu da velocidade inicial, que era zero, e foi para a velocidade final, que era 120, então ele aumentou 120 na velocidade. Então, se a cada 1 segundo eu aumento 10, a cada 2 segundos eu aumento 20, a cada 3 segundos eu aumento 30, então, com quantos segundos eu vou aumentar? Deixa eu só puxar para cá. A cada 1 segundo eu aumento 10 metros por segundo, vai ficar mais fácil. Então, com quantos segundos eu vou aumentar 120 metros por segundo? Isso é fantástico, você vai entender agora. Aí você passa, o x vai ficar igual a 12 segundos. Então, o que acontece? A gente descobriu o tempo que ele demorou para percorrer. Sim, a gente descobriu. O tempo para ele percorrer vai ser igual a 12 segundos. Por quê? Olha para cá. A velocidade inicial era zero no ponto A. Aí ele percorreu isso tudo aqui, ó. E na hora que ele percorreu, ele chegou no ponto B, com a velocidade igual a 120 metros por segundo. Então, se a cada 1 segundo ele aumentava 10 na velocidade, para ele aumentar os 120, ele demorou 12 segundos. Então, a gente descobriu exatamente a quantidade de tempo que ele demora para sair do ponto A para o ponto B e para aumentar 120 metros por segundo. Então, pronto. Agora a questão já está feita. Por quê? Lembra que a gente estava querendo descobrir a distância de A para B? Então, na hora que você isolar a distância, estou pegando a fórmula de velocidade média. É igual a velocidade média vezes tempo.
Aí, deixa eu sair essa moto. Velocidade média não era 60, então vai ser 60 vezes o tempo de 12 segundos. Aí na hora que você fizer isso, vai ser basicamente os 720 metros. Então o gabarito vai ser letra D. Então é assim que responde essa questão por meio da velocidade média. É um pouquinho mais complicado? É, mas eu digo, vale a pena. Aqui demorou, porque eu estou tentando explicar para você. Então eu estou tendo que explicar o conceito de aceleração, o conceito de velocidade média, o que é uma média. Então demora, mas quando você vai fazer isso na prática, é bem mais rápido do que usar as fórmulas. De verdade. Porque você já sabe, aumenta 10. Ó, pensa assim, eu joguei um lápis pra. Deixa eu ver. Pronto, o carro tá. Joguei um carro. Joguei um lápis, pronto, esse é o lápis. Que tá numa aceleração de 10 metros por segundo. Pô, depois, se ele sair da velocidade inicial igual a zero, depois de 5 segundos, ele vai estar com 50. Depois de 7 segundos, ele vai estar com 70 metros por segundo. Porque a cada segundo aumenta 10 metros por segundo. Porque a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, na hora que você entende realmente o conceito de aceleração, você consegue aumentar a velocidade nas resoluções. Você não fica só um aplicador de fórmula, sabe? Mas seria basicamente isso. Aí tu me disse, tu entendeu? Se tu não tiver entendido, eu gravo de novo, porque teve a questão como eu posso dizer, do barulho que tá agora. Mas você vai me avisando, beleza? Só dar o interromper aqui.